Saudações pessoal, bom dia, sou a professora Ariadne Coelho. Estamos começando a nossa primeira web aula da disciplina Leitura e Produção de Textos. Primeiro gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês, parabenizá-los por terem escolhido o Centro Universitário Uniprojeção. Aqui vocês vão construir um ótimo futuro para vocês. Aproveitem muito essa nossa disciplina porque ela é útil para todo o curso de vocês. Se vocês seguirem bem as estratégias de leitura que nós trabalhamos aqui e as orientações para escrever um bom texto, todas as outras disciplinas, todo o curso acadêmico de vocês, então será tranquilo. Hoje nós vamos falar das unidades 1 e 2 e eu preparei um resumo para vocês da aula 4 da unidade 2 que trata dos tipos textuais. Como vocês já devem ter visto, nosso primeiro fórum está aberto e este fórum relativo à unidade 1, aulas 1 e 2, ele trata da importância da leitura e é por aí que a gente começa a nossa conversa hoje. Existem vários tipos de leitura. A gente lê por fruição, prazer, mas a gente também lê por trabalho e pesquisa. E um acadêmico, não importa o curso, não tem como fugir da leitura. É importante a gente ler para se informar, é importante a gente ler para sermos críticos, para melhorarmos o nosso trabalho. Se a gente não estuda, se a gente não pesquisa, nós nos tornamos profissionais repetidores, que ficam só repetindo, sem criar um novo conteúdo, um novo conhecimento. Então, na nossa unidade 1, vocês vão ter na aula 1, estratégias de leitura, leitura textual ou literal. A unidade 2, estratégias de leitura, texto e contexto. E eu coloquei um texto extra para vocês, que está lá no material extra, um material complementar, que é a terceira parte desse conteúdo, estratégias de leitura, texto e intertextualidade, tá? Para vocês aproveitarem também essas relações entre os textos. No que tange às estratégias de leitura, a leitura textual e a leitura literal, nós sabemos que existem vários tipos de leitura. Aquela leitura que é unicamente linguística, para construir sentido, para compreender o que está lendo, decodificar mesmo as letras, as palavras, e a leitura que vai construir um sentido. Então, é uma leitura que termina sendo mais importante, que é justamente a construção de sentido, interpretar e compreender aquilo que nós estamos lendo. Também tem a leitura horizontal, que é uma leitura rápida, você observa as principais informações, o título, o subtítulo, observa a estrutura. E a leitura vertical, que termina sendo a leitura profunda, analítica, reflexiva e vai depender também dos seus objetivos de leitor. Mas é importante treinar estes dois tipos de leitura. Se você realmente tem cansaço, não gosto muito de ler, professora, só não tem ideia, até no WhatsApp eu mando áudio, eu não escrevo nem leio. Eu gostaria de dizer que você está no momento fazendo uma leitura, porque quando você olha para a sua professora, vê a forma, como da nossa fala, como a gente se expressa, a gente também está fazendo uma leitura. Nós fazemos leitura o tempo todo do nosso mundo inteiro ao nosso redor. Se nós nos tornamos leitores melhores, críticos, obviamente nós nos tornaremos também escritores melhores. Então, se você tem muita dificuldade, eu vou falar a palavra preguiça, porque na verdade eu tenho que estimulá-los a ler, comece lendo um tema que você gosta. Se você adora futebol, acompanha futebol, toda quarta tem jogo, né? Série A. Começa a tua quinta-feira lendo uma crítica sobre o jogo de ontem. Então, você tem que buscar um assunto que você goste e depois você vai aprofundando a sua leitura. E a questão do eu não tenho tempo para ler. Você tem tempo, gente. Tempo é aquilo que a gente faz no nosso tempo. Você pode ler no metrô, você pode ler no ônibus, pode ler de manhã, quando você já está pronto no carro, esperando sua mulher e seu filho chegarem. E isso foi um pouco misógino, né? Então, quando você está no seu carro esperando seu esposo chegar, você pode ficar lendo. Encontra no seu cotidiano um momento de leitura. Quando você termina de almoçar, tem ali aqueles 15, 20 minutos até retomar o trabalho, até que depois vai deixar de ser um grande problema e você vai ver como vira um prazer. Segunda dica, se você quer ampliar sua leitura literária, ler contos, romances, entra num clube de leitura, né? Vocês aí que estão no o Instagram está cheio de grupos de leitura. E se você quiser, então, algo mais pessoal, algo que não seja tão distante, basta você encontrar 2 amigos. 3 pessoas já pode formar um grupo de leitura.
Vocês escolhem um livro, todos os 3 leem, depois vocês comentam. Então, quando você estabelece prazos, quando você se propõe a fazer algo, vocês vão ver como vai melhorar. Vamos então agora falar um pouquinho da questão do texto e do contexto. Porque todo texto ele é escrito dentro de um contexto. Mesmo se for o gênero diário, você escreva dizendo, estou escrevendo só para mim, não tem ninguém aqui que vai ler isso. Há um leitor hipotético, que pode ser você, mas há um leitor hipotético. O Diário de Anne Frank, por exemplo, no momento em que ela escreveu, a gente sabe, né? É um ótimo livro, até indica a leitura. Terminou posteriormente, virou um marco no que tange a essa temática. Ultrapassou só a questão do diário. Então, vamos retomar aqui a questão do texto e a questão do contexto. O contexto, então, é como ele foi escrito, a época, a forma como ele foi escrito, onde ele vai ser publicado, para quem ele foi escrito, porque tudo isso vai, então, modificar as características deste texto. Vamos, então, agora seguir aqui o nosso conteúdo. Vamos agora para a nossa aula, a unidade 2, aula 3 e aula 4. Aula 3, os modos de organização do discurso. Isso aqui é importantíssimo. Nós temos que compreender a questão do tipo textual e a função textual que cada texto tem. Nós temos 4 grandes tipos textuais. Tem até um infográfico muito bem feito lá no material de vocês, que é justamente na aula 3 da unidade 2, os modos de organização do discurso. Nós temos o tipo textual descrição, dissertação, injunção e narração. Obviamente, os gêneros textuais eles não são puros. Um gênero pode ter características de um outro texto, mas eles têm uma característica maior que termina sendo predominante frente às outras. Por exemplo, vamos pegar uma notícia de jornal. Se a gente pega uma notícia de jornal, no comecinho vai ter o lead, as principais informações, como, quando, o que, e depois vai ser detalhado. Mas dentro de uma notícia de jornal, pode ter um trecho que é uma narração, contando o que aconteceu. Mas também pode ter um outro trecho que é uma descrição, descrevendo um local, ou uma pessoa, ou o que aconteceu. Percebe, então, que não há um gênero puro, que os textos têm características? Mas vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, o tipo textual descrição tem como principal função caracterização de pessoas, cenas, lugares, objetos. Se nós pensarmos na literatura, por exemplo, na época do realismo, nós tivemos lá, quem gosta aqui de Eça de Queiroz, os maias, né? Capítulos e capítulos só de descrições de cor de parede verde, de como se vestia. Então, assim, há um porquê por trás dessa descrição, tá certo? Nós temos também o tipo textual dissertação. A principal característica da dissertação é exposição ou defesa de ideias. Quando a gente fala dissertação, a gente pensa naquele texto, que aliás a gente vai falar daqui a pouco sobre ele, aquele texto com começo, meio, fim, introdução, mas não necessariamente é esse tipo textual de dissertação que a gente está falando. Quando você vai defender um acusado, ou quando você vai expor provas, você também está utilizando esse tipo textual de dissertação. Quando você vai escrever qualquer resposta numa avaliação, mesmo sendo 3 linhas, de alguma forma você também está expondo ou defendendo. Também é uma característica da dissertação. Quando você escreve um artigo, um trabalho de final de curso, você vai utilizar outros autores para fundamentar a sua resposta, você também está utilizando a dissertação. Ok? Vamos falar mais sobre isso adiante também. Tem a injunção. A injunção é um tipo textual que está muito em uso hoje, né? Tem pessoas sobrevivendo simplesmente ensinando outras pessoas a arrumar uma mala, por exemplo. Então, a injunção, a principal característica dela é passar instruções sobre ou como fazer algo. A mais conhecida de todas é a receita, né? Receita de bolo, ingredientes, modo de preparo, tempo de cozimento. Mas nós temos, esse gênero ficou muito abrangente, tem o famoso how to também, que é, por exemplo, como fazer uma viagem de mochila na Europa, passando por várias cidades. Por causa dessa característica de explicar, entregar roteiro,
termina sendo também um texto injuntivo, ok? É um tutorial. Tutorial de como instalar um jogo, tutorial de como cadastrar questões, por exemplo, tutorial de posologia de remédio, tudo isso então vai estar dentro da injunção. E nós temos também a narração. A narração, ela é mais conhecida, a gente utiliza para contação, relatos de fatos, tá? E é isso. Agora nós vamos então passar, preparei um slide para vocês, porque aqui a gente faz tudo, né, gente? Melhor por vocês, que é da nossa aula 4 da unidade 2. Dá uma olhadinha aí então no nosso slide. Tipos textuais, a estrutura das dissertações expositivas e argumentativas. Vamos para o próximo slide. Vou passar um infográfico para vocês, depois nós vamos ver as características do tipo textual dissertativo, as características do argumentativo, expositivo, e depois nós vamos retomar tudo. Então, aqui nesse infográfico, vocês vão ver, também estou olhando, nós temos os gêneros que aparecem dentro da dissertação. Lembra que eu estava falando para vocês do tipo textual dissertação? Então, aqui no infográfico nós temos os gêneros que aparecem, os tipos, pode ser argumentativa, pode ser expositiva. Nós temos as características, nós temos a estrutura, os elementos e nós temos também aqui as formas como aparece isso tudo. Então, quais são os gêneros? Pode aparecer numa defesa, pode aparecer em um debate. Inclusive, esses debates que a gente fala da oralidade, aparece sim o texto dissertativo, porque você pega o argumento do outro debatedor e você tenta desconstruí-lo com argumentos novos. Editorial. O editorial, eu acho um gênero muito interessante, gosto muito de ler. Ele representa o pensamento, por exemplo, de todos os jornalistas, de todos daquela revista, não só de quem escreveu. Tem editorial no começo da revista, tem editorial temático, às vezes, nos jornais. E aí, pessoal, por mais que quem assine seja um editor ou um jornalista mais antigo, mais respeitável, há sempre uma reunião no qual todos opinam e debatem e representam a opinião, tá, de todo o grupo. Tem a questão da sentença, tem a carta argumentativa, tem também a produção científica, tem também defesa, artigo de opinião, carta aberta, tá bem na moda, né, carta aberta. Termina então sendo os principais gêneros onde aparece essa característica da dissertação. E como é então que você utiliza? Utiliza a interpretação, defesa de ideias, exposição de todos os conteúdos e temas que você sabe sobre o tema, explicação, debate, a estrutura, como vocês sabem, começo, meio e fim, introdução, desenvolvimento, conclusão. E a conclusão não é lugar de você trazer novas informações, é onde você vai encerrar o que você se propôs. E nós, através de argumentos fortes, defendemos uma tese. Esses argumentos podem ser definição, explicação, exemplificação, enumeração, espaço, comparação espacial, por exemplo. O pessoal adora comparar o Brasil com os Estados Unidos, né? A gente tem que procurar umas comparações com argumentos mais fortes que façam sentido, né? Agora, se é expositivo, por exemplo, a gente pode pensar em outro tipo de argumento, como causa e consequência. Vamos dar uma olhadinha no próximo slide? Estão me acompanhando? Estamos. Então, nós temos o tipo textual dissertativo, que se caracteriza pela exposição de uma ideia ou defesa de um ponto de vista, ou ainda o questionamento acerca de um determinado assunto. Muitos me perguntam, professora, posso colocar uma pergunta no meio do meu texto? E aí eu falo, pode. No finzinho da sua introdução, por exemplo, você pode colocar uma pergunta para suscitar o debate. E depois você responde com argumentos. Você não vai responder sim, não, acredito que sim. Aliás, outro ponto importante. O texto dissertativo, por mais que seja a sua opinião, ele tem que ter uma impessoalidade. Então, tem que ser escrito em terceira pessoa, exceto se o comando lá da prova ou da seleção que você fizer peça para ser escrito em primeira pessoa. Nós tivemos uma vez na UNB uma dissertação expositiva que pedia para ser em primeira pessoa
porque era justamente um tema referente à guerra. Então, fica atento ao comando que ele vai também te indicar o que vai ser pedido. Como vocês sabem, pode ser argumentativo ou expositivo. O argumentativo, ele vai ter temas atuais, temas sociais, temas polêmicos, e o expositivo, temas mais filosóficos. Como vocês gostam de falar, vocês aí que são jovens, brisados. Mas vamos falar filosóficos, né? Vamos então para o nosso próximo slide. Como é então que num texto dissertativo e argumentativo vamos mostrar bem e escrever um bom texto? Tem que ter um posicionamento claro em relação ao tema. Você tem que almejar convencer o seu leitor, mesmo que seja um leitor hipotético, o seu leitor, quem é o seu leitor? Uma banca de seleção, professor, com argumentos fortes e consistentes. Quando eu falo argumentos fortes e consistentes, eu peço para vocês terem cuidado com as paixões. Argumentos baseados em paixões são argumentos fracos. Nós precisamos, pessoal, de pesquisa científica, de números, de dados concretos, apoiar a nossa pesquisa e a nossa escrita, por exemplo, em especialistas no assunto. Geralmente são temas atuais, né? Agora está muito em voga a questão das queimadas, da Amazônia, do que pode ser feito. Temas sociais, né? O mercado de trabalho para mulheres, por exemplo, ou então essa busca pela igualdade de gêneros, tá certo? E o seu posicionamento tem que ser claro desde a introdução. Então, vamos para o próximo slide. Já o texto expositivo, como o próprio nome diz, você expõe, explica, esclarece uma ideia. São temas filosóficos, né? A modernidade líquida de Bauer, as novas relações sociais, tempos em forma do imediatismo da internet. A gente então vai expor o máximo de assuntos sobre o tema. De que forma você faz isso? Você pode trazer o pensamento de outros autores, especialistas a respeito do tema. Você pode fazer aquela dica do causa, consequência, ou você pode também analisar através da ilustração, que são exemplos, análises sobre aquele tema. Dando continuidade, no próximo slide, nós temos então a estrutura do texto dissertativo. Introdução. Na introdução, nós teremos o tema ou a tese que será defendida por você. Então, você faz a sua introdução com um tópico frasal. O que é um tópico frasal, pessoal? É um período curto no qual todo aquele resto de parágrafo será de acordo com esse tópico frasal. E prefira períodos curtos, porque se você escreve períodos muito longos, com um monte de vírgula, fatalmente você vai cometer algum erro de escrita de concordância. Tá? Então, prefira períodos mais curtos e sempre releia sua redação. No desenvolvimento é a parte ou da explicação ou dos argumentos. Você pode fazer uma análise comparativista, pode ser uma análise comparativista espacial, você pode comparar, por exemplo, o Brasil com Portugal, por aí vai, mas pode ser também uma análise comparativista histórica, ou seja, o que é vivido hoje por conta do que aconteceu no Brasil colônia, por exemplo. Então, você pode pegar o próprio Brasil numa outra contextualização histórica. Definições, enumerações, análise de exemplos concretos, causa, consequência, estou lendo muito Turma da Mônica, né, Cebolinha? Ou citação de um especialista ou de um pensador. Quanto mais sério for esse especialista, mais vai dar um caráter sério para o seu texto. A conclusão é o fecho, o resumo ou um reforço daquilo que você propôs. Se há um texto argumentativo com um tema social, na sua conclusão você pode trazer uma resolução para esse problema. Ou se é um texto mais filosófico, você pode retomar ou reforçar a sua tese. Já estamos encerrando, vamos para o nosso próximo slide, que é o último. Fica aqui algumas dicas para vocês. Eu adoro essa tela. Olha aí. Um bom escritor é também um bom leitor. Quer escrever bons textos? Quer ter boas ideias? Quer ampliar o seu vocabulário? Amplie também sua leitura, tá? Leia crônicas. Crônicas são boas de ler por conta do tema voltado para o cotidiano.
Inclua a leitura no seu cotidiano, faça um planejamento do seu texto, planejamento em tópicos, não vá direto escrever o seu texto não, antes do rascunho, faça um planejamento, pode ser tópicos ou palavras-chave. Lembre-se, começo, meio e fim, organize para que você tenha aí coerência no seu texto. Obrigada pela presença de vocês, foi um prazer tê-los aqui comigo. Como vocês sabem, vocês podem contar com o meu apoio, mas também vocês têm o tutor de vocês, que é o professor Carlos. Alguma dúvida, mandem e-mail para ele. E faço aqui um convite, participem, mensagem, professora. Qualquer dúvida, manda mensagem, é isso mesmo. Peço que vocês participem do fórum, que vocês retornem ao fórum. Eu quero frisar bem, o fórum é um espaço dialógico, não é só para você escrever e sumir, não. Volta, leia o que seus colegas comentaram, respondam, sejam cordiais, tá? E deem uma lida no nosso plano de ensino, que está tanto no blog acadêmico, quanto está também no Moodle. Vejam lá os critérios avaliativos, tá? Vamos juntos, saudações acadêmicas, até a próxima.